Quem aqui já foi perseguido por um lobisomem? E se você não foi perseguido, você conhece alguém próximo a você que relata já ter sido perseguido, quase atacado por um lobisomem? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, mais um relato assustador. Mais um relato, né, que a princípio a gente considera como um relato real de lobisomem. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo que aconteceu numa cidade que eu não conhecia, que é uma cidade chamada Crateus, né, que fica localizada no Ceará. Então a gente vai falar sobre isso hoje, mais uma história de lobisomem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cine Terrologia Cultural. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você gosta de histórias de assombrações, histórias de lobisomens, lendas urbanas, dicas de livros de terror, você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. Caso você se interesse também por histórias de assombrações de outros lugares, a gente tem um canal paralelo que é o Lendas e Causos de Pernambuco. Muita gente diz que Recife é a cidade mais mal assombrada do Brasil, né? Recife seria a cidade mais mal assombrada do Brasil. Inclusive tá para sair até o filme Recife Assombrado 2, né? E em breve vai sair, a direção do Adriano Portela. Então tem muitas histórias de assombrações aqui e a gente decidiu criar um canal só falando de histórias de assombrações, não só de Recife, mas também de Pernambuco. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Você pode clicar lá e se inscrever no nosso canal para acompanhar o nosso trabalho focado em Pernambuco. Tem várias histórias de lobisomens, tem uma cidade chamada Canhotinho também, tem relato de lobisomem em Garanhuns, ou seja, tem vários relatos de lobisomens lá também, fora as lendas urbanas, assombrações e tal. No vídeo de hoje a gente vai falar para você um relato, né, que eu acabei postando lá no nosso blog Brasil Assombrado, né, brasilassombrado.blogspot. Esse relato, na verdade, ele foi divulgado agora há pouco, no dia 5 de maio. Eu tô gravando esse vídeo no dia 8 de maio. No dia 5 de maio, eu encontrei esse relato num grupo de um Facebook. O relato de um rapaz chamado Rian, né? E Rian com H, tá? Se você for lá no blog, você vai ter... você vai conseguir ler esse relato. Mas aqui a ideia, na verdade, é eu trazer alguns comentários adicionais, tá? Por quê? Qual é a ideia? Quando a pessoa relata algo na internet e a gente encontra esse relato, eu faço uma correção ortográfica simples, tá? E coloco no blog. A ideia aqui é a gente trazer comentários adicionais, tá? Então, essa basicamente é a ideia. A gente já tem, inclusive, até vários vídeos aqui no canal. Você pode acompanhar a playlist, né? Que é a playlist da redação do blog Brasil Assombrado. E, como eu falei, isso aconteceu lá em Crateus. Eu estou com a tela aberta aqui, daqui a pouco vai aparecer para você, mas o município de Crateus eu não conhecia. É um município que fica localizado no interior do Ceará, uma cidade que me parece ser rica em história, cultura e tal. Segundo o censo de 2020, a cidade teria ali aproximadamente 76 mil habitantes, né? Então não é uma cidade assim muito grande, mas é uma cidade que o comércio dela, a base, né, da economia é o comércio e a agropecuária. É uma cidade que tem festas de São João, né, que parecem ser festas interessantes, festas populares, carnaval também. Esta cidade, o relato que a gente vai ver aqui, apesar dele ter sido contado agora no dia 5 de maio, não aconteceu no dia 5 de maio. O relato, como eu falei, foi colocado, foi escrito por um rapaz chamado Rian, e ele diz o seguinte, ó, vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui nessa parte de cá, eu vou deixar como a gente tem feito nos outros relatos também, tá? Então o Rian vai dizer o seguinte: boa noite, grupo, sou de Crateus, no Ceará. Nunca vi nada relacionado a lobisomem, mas acredito que existe. Inclusive gosto muito das histórias, e principalmente uma que meu pai conta. Meu pai conta que antigamente a minha cidade não tinha tantas casas como tem hoje. Era mais terrenos e plantações em alguns bairros, né? Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque meu pai, por exemplo, ele nasceu no interior da Paraíba, né? Nasceu no interior lá no interior chamado Mamanguape, e ele cresceu até mais ou menos 1968, 1969, que foi quando ele chegou em Recife. Ele cresceu sempre em vilarejos, em arruados, em lugares que eram muito distantes, por exemplo, da cidade. Ele fala, inclusive, até que em determinado período da vida dele ele tinha que andar léguas, né, para ir para o colégio, e ele fala exatamente isso, léguas. Não, parece que a unidade de medida lá da distância geralmente não era quilômetro, né? Eles falavam sobre léguas e tal.
Então, assim, eu estou imaginando, né? Como ele está contando a história do pai, eu estou imaginando que foi algum tempo atrás. Eu chutaria aí que isso deve ter acontecido lá pelos idos de 1970, por aí, alguma coisa nesse sentido, tá? Então ele diz que o pai dele trabalhava na região, não tinha tantas casas como tem hoje, né? Era mais terrenos, plantações e tal, né? E imagino que também não tinha a iluminação que tem hoje, né? E o local realmente era um local bem propício aí para aparição de supostos lobisomens. O pai dele trabalhava em uma empresa chamada Ecodiesel, que, se não me engano, fazia o transporte de gasolina e álcool para carros. Então vamos lá. Não sei se tinha gasolina na década de 70. Será que tinha? Não sei. Eu lembro que os carros antigos, a maioria deles eram a álcool, né? Posso estar enganado, mas enfim. Ele fala que fazia o transporte de gasolina e álcool para os carros. No caso, pelo que eu entendi, fazia o transporte para o posto de combustível, né? Os carros iam lá abastecer. Enfim, o pai dele, né? O pai de Rian, conta que nesse dia saiu um pouco mais tarde do trabalho, já que ele trabalhava limpando os caminhões pipa que chegavam, né? Eu não sei também se chama caminhão pipa, talvez chame, mas era o caminhão que transporta os combustíveis, né? Então ele teve que sair um pouco mais tarde, talvez tenha tido algum atraso aí de caminhão que não tenha chegado a tempo e tal, ele tinha que fazer a limpeza para o outro dia, é dessa forma que eu estou entendendo, né? Assim que saiu, ele disse que haviam dois caminhos para chegar em casa, um mais longo e um mais perto, por dentro da roça. Já estou entendendo que o caminho mais longo provavelmente era o mais seguro, mas como ele estava saindo tarde do trabalho, então talvez ele optou pelo mais perto, que era por dentro da roça, talvez um lugar muito mais escuro, com praticamente ninguém passando, né? Como já estava muito tarde, ele decidiu ir pela roça para chegar mais rápido em casa. Ele diz que, passando pelo caminho, só viu mais ou menos a uns 10 metros dentro dos matos vários cachorros latindo e chorando. Quem está acompanhando o nosso trabalho sabe que é muito frequente essa história de quando acontece uma aparição, de que supostamente seria um lobisomem e tal, as pessoas falam muito, né, sobre isso, né, cachorros latindo. Quem cria cachorro, por exemplo, né, vai dizer que os cachorros estavam latindo e a pessoa se acorda no meio da noite quando vai dar uma olhada, é um lobisomem e tal. Então tem várias histórias nesse sentido, né? Nesse caso aqui ele viu os cachorros latindo e chorando. Ele apressou o passo com medo e sem olhar para trás. Provavelmente ele percebeu que tinha alguma coisa ali, né? Por que os cachorros estavam latindo? Logo após isso, ele conta que viu uma espécie de cachorro grande correndo entre os matos em direção a ele. Ele começou a correr e disse que quando chegou na casa da minha avó, arrombou a porta de tanto medo que ficou. Minha avó também confirma essa história. Então, veja, aqui a gente tem, na verdade, um rapaz que não viu, mas o pai dele teria visto um lobisomem. Conta essa história do lobisomem e aí a avó confirma, né, que ele realmente chegou, deve ter chegado com muito medo, inclusive que ele vai dizer que arrombou a porta e tal. Não sei se seriam aquelas portas antigas, né, de madeira, das casas, né, que tem uma parte de cima que ela se abre, e a parte de baixo também. Aí você pode abrir a parte de cima e a parte de baixo continuar fechada. Aquelas portas, né, que você pode encontrar ainda hoje nos interiores e tal. Então, talvez estejamos falando dessa porta que não é uma porta muito difícil de arrombar, tá? Principalmente uma pessoa que está chegando completamente amedrontada porque está sendo perseguido por algo, um cachorro grande, né? Que ele fala que um cachorro grande correndo entre os matos. Tem um relato que a gente falou agora, eu acho que foi o vídeo anterior, né? De alguém que dizia também sobre um cachorro grande que parecia do tamanho de um garrote, né? Então, quem teria encontrado com um suposto lobisomem ali vai sempre relatar também isso, né? Essa questão do cachorro, o tamanho do cachorro ser muito grande. E aí fica essa dúvida, né? Lobisomens existem ou não existem? O que você acha de tudo isso? Você acredita nessa história ou você acha que tudo isso não passa de histórias que o povo conta? Eu gostaria de interagir com a tua opinião aqui abaixo, gostaria de comentar com você, saber o que você acha. Eu espero que uma assombração apareça no teu quarto hoje à noite, caso você não tenha apertado no botão de se inscrever no nosso canal, nem tenha ativado o sininho para receber as nossas próximas notificações. Bons pesadelos para você também.